na igreja, nas famílias e no mundo. Com toda a igreja, hoje rezamos por cada família e pela sua valorização e defesa diante da sociedade. Tirar o Facebook do meu celular, o celular não comporta nem mais uma palavra. Precisava ver agora que no Natal, toda hora as pessoas passavam as mensagens e o celular parava. Meu celular não comporta mais nada. Agora pelo Natal, mensagem. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver. Será feliz, tudo irá bem. Fiquemos todos de pé e com muita alegria vamos receber o nosso celebrante para iniciarmos essa Santa Missa pela Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Canto de entrada. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu
coração, derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Uma igreja renovada, povo santo reunido, famílias restauradas pelo poder do teu Espírito. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Pede pelas famílias. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos e a você que nos acompanha da sua casa. Celebramos esta Santa Missa em ação de graças pelo aniversário de Solange Villeroy, pelos dizimistas Glorete Gomes, Altair Machado, Dalva Maria, pela saúde de Lúcia Lira, Jolé Pimentel, Ione Silva, Irineu Vargas, João Cardoso, Eliane da Fonseca, Heloísa Helena, Rafaela Aranha, Rita de Cássia Lopes, Márcio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores, invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, que vieste salvar os pecadores hundidos, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, 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 Cristo eleison, eleison, eleison. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos com muita alegria o nosso hino de louvor. Glória a Deus Nas alturas, em paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos.
que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus de bondade, que nos destes a Sagrada Família como exemplo, concedei-nos imitar em nossos lares as suas virtudes, para que, unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A exemplo da família de Nazaré, o amor mútuo é o vínculo da perfeição e da unidade de um lar, que supera todas as provações. Primeira leitura. Leitura do livro do Eclesiástico. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e num dia em que orar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os seus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver, serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor.
O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos todos de pé e com muita alegria vamos aclamarmos ao Santo Evangelho. O povo que vivia nas trevas, oh, viu brilhar uma esplêndida luz. Em Belém, cidade de Judá, nasceu hoje o menino Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O povo que vivia nas trevas, oh, viu brilhar uma esplêndida luz. Em Belém, cidade de Judá, nasceu hoje o menino Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor.
Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já está com 84 anos. Não saía do templo diante e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Querida e amada igreja, né? Nós vamos ver as figuras de Ana e Simeão, justamente essa representação de Israel, né? Ao que espera a glória, ao que espera a salvação chegar. É claro que aí ouvimos o relato desse menino nessa questão da contradição, e que uma espada vai transpassar o coração da mãe. É claro que isso traz para nós já o que? Aquilo que a gente vive quando a gente vai refletir sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus, né? Mas o que mais importa aqui não é olhar simplesmente essa questão daquilo que vai acontecer com Jesus. O que hoje a liturgia nos convida é olhar justamente não mais para o presépio, mas olhar agora para a família, né? Nós vivemos o advento, onde nós fomos convidados justamente a fazer um caminho. E aquilo que a igreja sempre pregou, e ela sempre vai pregar. Por isso que a família, né? Ela recebe também o nome de igreja doméstica, né? A gente aprende que a família é onde tudo se constrói, mas na família tudo se destrói. Por quê? Porque a família é no seio familiar que o homem e a mulher constroem vida e gera vida. É no seio da família que o homem e a mulher desconstrói vida e não gera mais vida. Para que a gente possa entender isso, a gente volta lá na primeira leitura do livro do Eclesiástico, né, também conhecido como Sidraque. A cada realidade na vida, a gente tem que entender que, mesmo nós não tenhamos vivido a época de Jesus, e nem a época dos patriarcas, nem a época dos profetas, mas tudo está relacionado ao quê? Ao homem. Tudo vai de acordo com a vontade da humanidade. Se nós olharmos, né, o livro do Eclesiástico, ele tem uma missão dentro desse livro, justamente de educar. Então ele era muito usado pelos mestres da época, que educava, né, os filhos da sua época, dessa geração que nós estamos falando. Educava de que forma? Educava ensinando os salmos. Era muito importante, né, as crianças, né, antes mesmo da época de Jesus, né, tinha justamente essa realidade do salmo, né? Eles aprendiam muito isso, para que isso pudesse ser uma vivência na vida deles. É claro que ao longo do tempo, né, essa educação, ela foi se tornando cada vez mais prioritária na vida da família.
É claro que nós temos que olhar as gerações, né? Nenhuma geração é igual à outra, né? Engraçado que eu costumo ver isso com a Micaela, né? Foram 17 anos, pelo menos na minha família, né? Que a Adria teve o Lucas, né? Aí esperou 17 anos para a Adria poder engravidar de novo. Então parece que como se fosse tudo no início de novo, né? E as gracinhas que ela faz não eram, né, as mesmas, né, que a gente via lá no passado, né? Micaela com 3 meses já tá comendo papinha. Então assim, a gente vai vendo que as gerações elas vão sendo apresentadas ao longo da nossa vida. E a gente observa justamente isso. Por isso que o livro hoje do Eclesiastes justamente vai falar o quê? Desse honrar. O honrar, biblicamente falando, é ter o quê? Intimidade. Intimidade com Deus, para que a gente possa rever isso. Quando a gente olha assim, esse honrar pai e mãe, né? Muitas das vezes nós, cristãos católicos, independente do catolicismo, às vezes a gente vê como obrigação, né? Eu tenho dever de fazer. Se a gente faz por obrigação, então não é melhor fazer, não faça. Porque Jesus também olha isso, né? Tanto é que justamente ele vai falar o quê? Da caridade, né? A caridade, né, é justamente o quê? O amor. Se eu honro a quem quer que seja por obrigação, eu já não estou mais honrando por aquilo que Jesus nos convida a fazer diante dessa misericórdia, né? Ele vai falar, né? Confirma sobre a autoridade da mãe, né? Que honra o seu pai e alcança o perdão dos pecados. E aí vai muito mais além, vai falar do pai na velhice, né? Nos dias pelos quais, né, essa educação também passa por uma realidade. Aqui a gente precisa entender e compreender que, ao mesmo tempo, a gente precisa se colocar também nessa posição de filhos, né? E aqui a gente entende, falar em família não é só simplesmente falar de mãe, não é só simplesmente falar de pai, não é só simplesmente falar de filhos. A gente tem que entender a família como num todo, entende? E aqui nós não estamos trazendo uma família dos tempos atuais. Porque se a gente olhar a modernidade dos tempos, qual é o contexto familiar? Hoje até um cachorro, né, é chamado de filho. É claro que nessa brincadeira, né, a gente não pode esquecer isso, né? Eu também chamo o meu de filho, mas ele não tem mais importância na minha vida do que um ser humano. Isso aqui tem que ficar bem claro na existência da humanidade, né? Tem gente que fala assim, eu prefiro conviver com um cachorro, com um animal, do que com um ser humano. Não sei se vocês já ouviram isso. Isso é erradíssimo. Isso é erradíssimo, né? Tem gente que fala assim, mas o cachorro, ele é amigo fiel, né? É verdade, né? Às vezes o Billy faz uma besteira, dou uma nele, vem cá, dá um abraço no pai. Ele, né? Como se nada tivesse acontecido. O ser humano, não. Tá entendendo? O ser humano já guarda raiva, né? O ser humano já guarda rancor, não é verdade? Por isso que é difícil a gente olhar essa classificação. Por isso que a gente não pode deixar que a modernidade tire a nossa visão do verdadeiro sentido familiar. Não tem, entende, né? Não tem nenhum pecado ter um pet. É até uma alegria na vida da família. Mas o contexto familiar, ele tem uma outra conotação, né? Hoje a gente vê vários tipos de família, né? Mas a gente entende, nós sabemos que a família está ali representada, né? Homem, mulher e filhos. É essa família que hoje a igreja nos convida a analisar, né? Para trazer justamente para a nossa realidade. Por isso que a segunda leitura vai dizer para nós, né? Vós sois amados por Deus, vós sois os santos eleitos. Revestir de sincera misericórdia,
bondade, humildade, mansidão, paciência, suportáveis uns aos outros e perdoando mutuamente. Aqui claramente a gente vê uma classificação de família. A família tem tudo isso, né? Tem falta de amor, tem falta de perdão, tem falta de misericórdia, tem falta de unidade, não é verdade? As famílias têm isso, porque elas são compostas de seres humanos. E aí justamente vem, né, aquilo que a gente já falou, o ano de São José, para justamente entender a todos nós que o ano de 2021, ele vai ter pautado também nessa família. E é claro que às vezes, não sei se vocês passam por isso, a mãe se culpa muito, né? Eu não sei muito, eu não posso falar muito de pai, porque mesmo meu pai biológico já ter falecido, eu não tinha intimidade com meu pai, né? A gente não tinha isso, infelizmente. Mas eu posso falar muito do meu lado mãe, né? Que é a mãe que cria, né? E aí a gente vê justamente esse contexto entre família, né? Tem filhos que é mais do lado da mãe, tem filhos que é mais do lado do pai, né? Não sei se acontece isso, né? Porque na verdade eu nunca tive um pai para mim. Eu só tive mãe, né? Mas a gente olha justamente isso, né? E aí a gente precisa começar a entender, queridos, e a compreender que contexto familiar, e aqui a gente tem que ter essa visão muito clara, né? Entre a autoridade do pai e autoritarismo dos pais. Uma coisa, né? Não sei se vocês falam assim para os seus filhos. Faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Isso aqui é autoridade ou autoritarismo? Autoritarismo, né? Olha o que Jesus vai falar, né? Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Deus não confirma autoritarismo do pai e da mãe, né? Autoritarismo é ser mãe e pai que vão punir. Os filhos têm medo do pai e da mãe. A autoridade não. A autoridade é ensinamento. A autoridade é educação. A autoridade é mostrar para essas crianças, para esses jovens, o sentido de uma vida. Isso é autoridade, né? Agora, muitos são criados com autoritarismo, né? Autoridade é respeito. Autoritarismo é castigo, né? Tem filhos que obedecem não porque respeita, não porque ama, mas porque tem o quê? Um dever. Se eu não fizer, eu vou ser punido. Se eu não fizer, eu vou ser castigado, né? E as famílias, elas vão crescendo dessa forma, onde a gente esquece, né? Principalmente os adultos, né? Essa criança faz isso, essa criança faz aquilo, não é verdade? Mas vocês adultos esquecem que vocês já tiveram a mesma idade. E de repente você mãe e você pai era mais terrível do que os seus filhos. As gerações, elas vão acontecendo, né? Para que a gente possa o quê? Envelhecer juntos com maturidade, com sabedoria, né? Sabemos que é muito difícil ser pai e ser mãe. Ninguém vem com cartilha, né? Justamente, olha, o pai tem que agir dessa forma, a mãe tem que agir dessa forma. Não é assim. Mas, na nossa realidade cristã, nós temos um exemplo. Quer saber como o pai age? Vai olhar os relatos de São José. Infelizmente, são poucos os relatos bíblicos que falam de São José. Quer saber como a mãe age? Vai olhar os relatos de Nossa Senhora. Quer saber como o filho deve agir? Vai olhar biblicamente falando da vida de Jesus de Nazaré. A cada momento, nós somos convidados justamente a olhar esse contexto familiar. E aí justamente a segunda leitura vai trazer, né?
o amar, né? Esposa, sede solícita para com os vossos maridos, né? Maridos, né? Amai-vos as vossas esposas. Aqui a gente também tem um grande problema para falar das famílias atuais, né? Mulher, homem, se a gente voltar lá no Gênesis, né? Primeiro livro da Bíblia, um dos livros do Pentateuco, nós vamos descobrir o quê? Carne da minha carne, osso do meu osso, não é verdade? Vocês já aprenderam isso, o padre já falou isso para vocês. Por mais que sejamos de sexos diferentes, o sexo masculino e o sexo feminino, mas para a igreja, homem e mulher têm a mesma dignidade. Homem e mulher têm a mesma respeito. Homem e mulher têm a mesma simplicidade. Sociedade não, né? O mundo vê essa diferença, mas a igreja não difere isso. Tanto é que com o catecismo da igreja, tanto é que com a nova reformulação da liturgia, né? Nós vamos olhar justamente o que? As mulheres ministras da Sagrada Comunhão, mulheres em cima do presbitério, porque não tinha isso. Antes da reformulação, lá em concílio, se eu não me engano foi em Trento, né, no primeiro concílio, não tinha isso. Só o homem que podia fazer tudo na igreja. A mulher, ela não tinha um papel na igreja, né? E aí a gente, às vezes, no seminário, a gente refletia isso, né? No seminário, quem toma conta, não é que toma conta, mas que embeleza um pouco, né, a casa da formação dos padres aqui no Rio, lá no Rio Comprido, são as irmãs do Bom Conselho, né? Então elas tomam conta da casa do Rio Comprido, que é o seminário, onde forma os padres do Rio, né? E também os padres de outros estados, aqueles que vêm estudar no Rio de Janeiro, como aconteceu com o diácono Biratã, né? O palácio lá na Glória, que é a casa oficial do cardeal, que é as Irmãs do Bom Conselho, no Sumaré, que é justamente a casa de estudos de formação, também tem as irmãs que tomam conta, né? E a casa da Anunciação, que também é no Sumaré, mas são áreas diferentes, né? Onde era a casa do antigo cardeal, que veio a falecer, que também é do atual, que era a casa de descanso de Dom Eugênio, que agora é a casa de descanso de Dorani. Então, assim, elas, né, estão em todos os lugares ali da arquidiocese, para poder o quê? Para dar um sentido de maternidade, né? Um sentido maternal, não deixar só os homens, né? Porque senão vira uma bagunça. Também é na nossa casa, né? Se na nossa família não tiver uma mulher, não é verdade? Se deixar tudo só por conta dos filhos e do homem, eu não sei não. Não posso falar não, porque eu sou um homem organizado, né? Eu não sou um homem bagunceiro, eu sou organizado. Mas tem homem que é muito bagunceiro, né? Então tem que ter uma mulher para poder o quê? Ajudar, tomar conta, não é verdade? Essa questão familiar, né? É justamente o quê? Dar esse sentido de sabedoria aos homens também, de agradecer por ter uma mulher. É claro que, infelizmente, né, nós vemos famílias que não se comportam dessa forma, né? O homem, ele não dá o devido valor à sua esposa, ele faz a mulher ainda sofrer com os seus vícios, né? Tem muita mulher que sofre porque o marido não entende, ele é grosso, ele é estúpido, né? Ele acha que a mulher tem que fazer o que ele deseja, e a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é assim, né? Infelizmente, existem muitos homens assim, que faz a sua mulher sofrer em vários sentidos da vida. Seja no seu vício, seja no seu mau comportamento, seja na sua má atitude, né? Então a mulher carrega, não só simplesmente 9 meses na barriga, mas carrega também o quê? Todo um sofrimento. Porque ninguém, né, na época de namoro, né? Não está escrito assim, eu presto ou eu não presto.
Na época de namoro, o homem é um cavaleiro, né? Flores, bombons, passeios românticos, né? Depois que casa, tudo acaba. E a mulher, infelizmente, né, com isso tudo, ela vai se tornando o quê? Desgostosa da vida. Ela já não faz mais o cabelo, ela já não mais se maqueia como ela se maquiava, né? No momento do namoro, ela não faz mais a unha. Para quê? Porque ela não se sente o quê? Amada. Ela não se sente valorizada. Se nós olharmos justamente esse contexto em José, ele foi totalmente um homem diferente. Diferente de tudo isso. Que hoje, né, a gente precisa começar a entender e compreender. Ele cuidava de Maria, ele zelava por Maria, ele protegia Maria, para que nenhum mal pudesse acontecer a ela. Tanto é que eles fugiram, né? E ela foi ter o bebê em Belém. E vai muito mais além, queridos, né? A cada momento, a cada realidade das nossas vidas, a gente precisa realmente viver essa graça, né? Que hoje a igreja deseja para todos nós, né? Família. Hoje, a liturgia nos convida a olhar isso, né? Pai, mãe, filhos, né? Filhos rebeldes, né? Vamos falar um pouco dos filhos, né? Essa rebeldia, né? Que o filho tem. Mas a vida, pai e mãe, né? Falava isso ontem, acho que falava isso para a Alessandra ontem, quando a gente se encontrou. Quem é mãe aqui? Levanta o dedo, por favor. Olha, quantas mães, que bonito isso, né? Quando vocês tiveram o bebê, o que o médico fez no momento do parto? Foi cortado o quê? O cordão, né? No momento do parto, aquele ser humano que crescia dentro de você, ele foi convidado a quê? Ninguém pensa nisso, né? Por mais que você é chamada a amamentar, por mais que você é chamada a educar, por mais que você é chamada a colocar valores nessa vida, mas para você entender que, opa, mãe, houve já aqui uma separação. A criança, eu entendo, mesmo que eu não seja mãe, mas eu entendo esse sentimento materno, né? Se vocês forem olhar, o filho pode ser um bandido, né? Um marginal, está preso. Quem está na fila todo domingo lá no presídio? A mãe. Não estamos questionando isso aqui. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Apesar que quando o filho faz besteira, a mãe não pode, o pai não pode passar a mão por cima da cabeça. Você tem que ensinar para ele que ele fez besteira. E ele, por ter feito besteira, né? Ele tem que ter o quê? Uma lição. Mas é uma lição o quê? De responsabilidade. Entendem? Mas eu entendo que é muito difícil ser mãe e pai, como também é muito difícil ser padre. Né? A classificação de padre, né, também significa o quê? Pai espiritual, não é verdade? Olha quantos filhos eu tenho. Tenho filhos bonzinhos, né? Tenho filhos rebeldes, né? Tenho filhos que não querem saber de nada. Também tenho esses filhos. Mas, ao longo da nossa vida, a gente precisa compreender e entender que esses filhos, eles têm que ser criados para o mundo. Quer ver como é que eu vou pegar vocês? Poxa, criei meu filho no berço católico. Hoje ele é protestante. Aí a mãe e o pai ficam de repente chateados, né? Nada, queridos. Tem que dar graças a Deus que ele ainda tem o quê? Algo de bom da vida dele, né? Ele ainda procura. E aqueles que não procuram? Né?
Então, assim, ser família é justamente, né, olhar justamente essa realidade desse honrar. E, queridos, lembrem muito isso, né? Se você, de repente, né, tiver que honrar o seu pai ou sua mãe na velhice, não faça por obrigação, não faça por dever, mas faça por amor. Porque quando a gente faz por amor, a gente enche o coração de Jesus de alegria. Agora, quando a gente faz por obrigação e dever, parece que eu estou retribuindo aquilo que a minha mãe fez, né? Não existe isso. Não existe isso. A mãe nunca vai esperar um obrigado de um filho. Porque ela é mãe, né? Ela faz simplesmente porque ela ama. O amor de mãe é o único amor que se configura ao amor de Nossa Senhora. O amor do pai, não. O amor do pai não se configura ao amor de José. Porque quem é pai de verdade nunca abandona o seu filho. Quem é pai de verdade está sempre com a sua família. É claro que aqui, né, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Mas essa coisa do pai e a mãe brigar e a criança no meio dessa briga toda, né, isso é horrível, né? Infelizmente, né, não deu certo, tudo bem. Mas o seu filho não tem culpa. Você tem que ser pai. Mesmo se a sua relação com a sua mãe acabou. Mas o seu filho não tem culpa disso. Mas, ao longo do tempo, a gente precisa começar a entender e a perceber, né? E hoje a liturgia, já falei demais, né? Hoje a liturgia nos convida a todos nós, papai, mamãe, filhos, a refletir sobre isso. Sobre isso, né? Se você é um pai descompromissado, comece a ser compromissado. Se você é uma mãe descompromissada, venha a ser compromissada com tudo aquilo que Jesus hoje confia a você. Se você é um filho que está se tornando rebelde, cuidado. Nós filhos, né? Temos que ser o quê? Gratos por tudo que o pai e a mãe fez por nós. E continua sempre fazendo. O filho, ele não pode ser ingrato, né? O filho, ele sempre tem que ser o quê? Agradecido. Mesmo que de repente eu não goste das atitudes da minha mãe, mesmo que de repente eu não goste das atitudes do meu pai, não interessa. É o seu pai e a sua mãe. E fim de papo. Respeito a essa mulher e a esse homem, né? Às vezes eu fico pensando, né? Fico assim, vou concluir, né? Por que Jesus me chamou para ser padre? Sei. Porque eu acho que se eu fosse pai, quando um filho meu falasse assim, não vou fazer porque eu não sou obrigado, eu acho que ele ia perder 2 dentes. Jamais levantar, né, com grosseria para o pai e para a mãe, pelo contrário, né? Não tenho vergonha de falar. Eu nunca me envergonhei da minha vida. Queridos, eu nunca tive quarto. Eu fui ter quarto no seminário. Eu dormia no chão na sala da minha casa. Se a minha mãe fosse viva, eu acho que ela ia depois me bater, né? Me fez passar vergonha. Não tem vergonha em falar isso. Isso não me faz menor do que ninguém. Isso só me faz o quê? Ser grato por tudo que ela fez por mim. Agora, né? Aí o Lucas, se você for olhar o quarto do Lucas, tem tudo, né? Às vezes eu fico olhando o Yadra, né? A gente olha para o quarto do Lucas, fala assim,
A Adra fica assim, poxa, mano, a gente não tinha nada, né? E a gente era feliz. Papai e mamãe, a gente acha que dar tudo é bom, que a gente está educando bem. Mentira. A gente está criando um monstrinho. Ser pai e ser mãe não é simplesmente dar tudo, né? Que a criança pede. Mesmo que você tenha. Porque quando a gente dá tudo de mão beijada para o filho, no futuro ele não vai dar o valor. Agora, quando a gente, né? Mesmo o coração doído, né? A mãe principalmente, né? Mas quando a gente fala não, não se preocupe, papai e mamãe. Vocês estão educando essas crianças para a vida. Vocês estão falando que a vida é assim, né? Nem tudo a gente tem, nem tudo a gente pode ter. A gente precisa, né? Educar, né? E outra coisa, né? A gente falar de família é muito bom, né? O pai fala uma coisa e a mãe fala outra. Xiii, deu ruim aí. Se o pai fala não compra e a mãe compra, papai e mamãe, vocês precisam conversar. Nem a mãe e nem ao pai pode tirar a autoridade um do outro. Se o pai botou de castigo, né? O que seu pai falou para você? Ai, que eu vou ficar meia hora. Então você vai ficar meia hora. Isso não é ser pai ruim. Isso não é ser mãe ruim. Isso é não tirar a autoridade do pai e da mãe. Né? Tem pai e mãe que é assim, né? A mãe diz uma coisa, o pai fala outra, né? A criança fica como? Né? Ou então a mãe, ou às vezes o pai, para se esquivar, né? Vai falar pro teu pai. Vai pedir para tua mãe, né? Assim? Não, tá errado. Se o pai disse, você não vai, a mãe tem que ir junto com o pai. Se a mãe disse, você não vai, o pai tem que ir junto com a mãe. É assim que se cria valores na vida desses pequenos, né? Lembra do cordão? Eles não são posses de vocês. Vocês estão criando para uma vida. E muitas das vezes, essa vida, ela não é tão boa assim. Esses filhos, eles precisam ter maturidade para o mundo. Eles precisam sobreviver nesse mundo, que é tão desvalorizado, né? Mas sempre, né? No momento que esses filhos precisarem, você pai e você mãe, tem que estar sempre de braços abertos a acolher. Não estou falando passar a mão na cabeça. Não é isso. Mas onde eles sempre terão um aconchego familiar. Então, honrar verdadeiramente é dar esse sentido de vida. O amor sempre acima de tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida,
e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Queridos, só uma nota, tá? A questão do dente foi só um exemplo, tá bom? Eu não sou adepto a bater, não. O padre, eu sou mais adepto a dar castigo. Eu acho que bater não adianta, né? Essa agressão aí é muito ruim. Foi só um exemplo, tá? Não levem isso pro coração, não, tá bom? Tem que dar castigo, acho que é a melhor opção. Será que meus coroinhas merecem castigo? Lembrei disso agora. Depois vou conversar com os pais. Irmãos e irmãs, na festa da Sagrada Família, invoquemos a Deus nosso Pai, pedindo-lhe para iluminar e proteger todas as famílias, dizendo com fé. Senhor, iluminai e protegei as nossas famílias. Pela Santa Igreja, para que, como uma mãe solícita, obtenha de seus filhos o amor, o respeito e a unidade, rezemos. Senhor, iluminai e protegei as nossas famílias. Pelas famílias cristãs, para que sejam verdadeiras igrejas domésticas, onde habite o amor, o perdão e a concórdia, rezemos. Senhor, iluminai e protegei as nossas famílias. Pelos pais e mães, para que eduquem seus filhos no amor a Cristo e à sua igreja, e não os repreendam sem caridade, mas saibam ouvi-los e valorizar o diálogo em seus lares, rezemos. Senhor, iluminai e protegei as nossas famílias. Pelos filhos, para que honrem seus pais e mães, sendo-lhes obedientes na juventude, e na velhice deles sejam solícitos e amáveis, rezemos. Senhor, iluminai e protegei as nossas famílias. Pelos irmãos consanguíneos ou de criação, para que deem alegria aos seus pais pelo testemunho da caridade fraterna, ajudando-se mutuamente, rezemos. Senhor, iluminai e protegei as nossas famílias. Pelos membros falecidos de nossas famílias, em especial pelos nossos antepassados, para que sua memória nunca seja esquecida e seu legado de amor e fé nos anime a cumprirmos aqui também nossa missão no caminho rumo ao céu, rezemos. Senhor, iluminai e protegei as nossas famílias. Senhor Deus, que nos deste na Sagrada Família de Nazaré uma imagem viva da vossa eterna comunhão de amor, cobri com as mais ricas bênçãos cada família que vos tem como seu chefe e protetor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística, canto das ofertas. Sobe a Jerusalém, virgem oferente sem igual. Vai, apresenta ao Pai teu menino luz que chegou no Natal, e junto a sua cruz, quando Deus morrer, fica de pé. Sim, Ele te salvou, mas ofereceste por nós com toda a fé. Nós vamos renovar este sacrifício de Jesus. Morte e ressurreição, vida que brotou de sua oferta na cruz. Mãe, vem nos ensinar a
quando Deus morrer, fica de pé. Sim, Ele te salvou, mas ofereceste por nós com toda a fé. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Nós vos oferecemos, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e pedimos pela intercessão da Virgem Mãe de Deus e do bem-aventurado São José, que firmeis nossas famílias na vossa graça, conservando-os na vossa paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele, no mistério do Natal, que celebramos invisível em sua divindade, tornou-se visível em nossa carne. Gerado antes dos tempos, entrou na história da humanidade para erguer o mundo decaído, restaurando a integridade do universo. Introduziu no reino dos céus o homem redimido. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, nós pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo no só corpo e governando-a por toda a terra. Nós os oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Arani João e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade, a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo em que a Virgem Maria deu ao mundo o Salvador. Veneramos também a mesma Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família, dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto
em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos deste, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águeda e Luzinês, Cecília e Anastácia, e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessar de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz.
O nosso Deus foi visto nesta terra e conviveu com os homens. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Queridos, aqueles que podem receber Jesus Eucarístico, permaneçam em pé, por favor. Aqueles que por algum motivo não possam receber, façam a sua comunhão espiritual, Rezem também pelas vossas famílias, pedindo que Jesus, na vossa bondade e misericórdia, possa conceder as graças necessárias para aquele pai que de repente você conhece, que está tão distante de Deus, para aquela mãe. E você que pode receber Jesus nesse momento, seria interessante você não rezar só por você, No momento que você receba Jesus Eucarístico, peça também por esse pai e por essa mãe, por esse jovem, de repente, que você conheça, que está tão afastado da igreja, que está tão afastado de Deus. Comungue também por esses. A gente sabe que, infelizmente, existem tantas famílias que estão tão destruídas e que precisam também dessa luz, que precisam também dessa esperança. Possamos também rezar por aqueles que não creem, por aqueles que não acreditam, por aqueles que não adoram. Cantemos. Povo de Deus foi assim, Deus cumpriu a palavra que diz: uma virgem irá conceber, e a visita de Deus se fez mãe. Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a humildade, a confiança total, e escutar o teu filho que diz: senta comigo à minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos, planta meu reino, transforma a terra. Mas que coragem tens, minha mãe. Povo de Deus foi assim, nem montanha, distância qualquer, me impediu de sentar e servir. Visitei com meu Deus, fui irmão. Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender desapego, bondade, teu sim, e acolher o teu filho que diz: senta comigo. Na mesa, Planta meu reino, transforma a terra. Mas que coragem tens, minha mãe. Povo de Deus foi assim, meu menino cresceu e entendeu que a vontade do Pai conta mais, e a visita foi Deus quem nos fez. Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a justiça, a vontade do Pai, e entender o teu filho que diz: senta comigo à minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos, planta meu reino, transforma a terra. Mas que
afastou, veio a morte, ficou nosso irmão, visitou-nos e espera por nós. Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a verdade, a firmeza, o perdão e seguir o teu filho que diz: senta comigo na minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos, planta meu reino, transforma a terra, mas que coragem tens minha mãe. Nesse dia que a liturgia nos convida a refletir sobre o sentido de família, queremos nos deter diante do altar, do presépio, e olhar para a Sagrada Família de Nazaré, onde o centro é Jesus Cristo, e entregar cada membro de família aos cuidados dessa Santa Família de Nazaré, ao patrono São José, à grande mãe Maria Santíssima e, claro, a Jesus, autor e consumador da nossa fé. Entregamos nossas famílias a Ti, Senhor, querendo dizer que estamos aqui, acima de tudo, para Te adorar, para Te reconhecer como nosso Senhor, Salvador e restaurador das nossas vidas. Eu vim para Te adorar, eu vim para Te adorar, e o meu coração se alegra e se rende ao teu olhar. Eu vim para Te adorar, eu vim para Te adorar, o meu coração se alegra e se rende ao teu olhar, meu Senhor. Eu vim para Te exaltar, eu vim para Te exaltar, e o meu coração se alegra e se rende ao teu olhar. Eu vim para Te exaltar, eu vim para Te exaltar, o meu coração se alegra e se rende ao teu olhar, meu Senhor.
Concedei-nos, ó Pai, na vossa bondade, que refeitos com o vosso sacramento, imitemos continuamente a Sagrada Família. E após as dificuldades desta vida, convivamos com ela no céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ritos finais, vivência. Neste domingo, voltemos aos nossos lares com a certeza de que, com Cristo, podemos transformar nossa casa na morada da Sagrada Família, se, a começar por nós mesmos, deixarmos Cristo nos tornar homens e mulheres novos com sua vida. Que São José, há 150 anos declarado patrono da Igreja, proteja as famílias e nos inspire, com o estudo sobre sua vida, a imitar suas virtudes. Podemos sentar, por favor, queridos. Não sei se todos tomaram conhecimento, mas a dona Lourdes faleceu, a mãe do Augusto, né? Acho que vocês lembram muito dela, pelo menos na época do Padre Jorge, ela era muito atuante aqui na igreja, na minha época, né? Não sei na época do Padre Isaú, até pela questão da idade dela, mas ela veio a falecer, tá bom? No dia 24, na noite, na véspera do Natal, ela estava aqui conosco, né? Passou com a família 24, 25, e no dia 26 ela veio falecer. Acho que todos lembram dela, né? Ela era há muito tempo no grupo de oração aqui da paróquia, tá bom? Então a família convida a igreja, toda a paróquia, quem puder ir amanhã. O sepultamento está marcado para as 9h30 da manhã, no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, não é isso? Então 9h30 da manhã, amanhã, a dona Lourdes será sepultada. Então aqueles que puderem se fazer presente amanhã, às 9h30 da manhã, no Jardim da Saudade, em Sulacap. Vai ter velório? Vai. Qual é a capela? Oi? Não tem ainda a capela, mas sabe que o sepultamento vai ser 9h30, é isso? Então ainda não, a família não tem ainda a capela, mas amanhã no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, quem for então amanhã procura, tá? Lourdes, Maria de Lourdes, né? Maria de Lourdes, amanhã o sepultamento às 9h30 da manhã, no cemitério em Sulacap, Jardim da Saudade, tá? Então a paróquia, aqueles que puderem, né, se fazer presente, por gentileza. Tá bom? Queridos, a nossa ação entre amigos, né? Esse período de confissão aí está terminado, tá bom? Nós tivemos as confissões, a absolvição geral, tá? Somente aqueles que de repente, né, tá com um pecado muito ruim, aí vem e procura o padre e a gente confessa, tá bom? Todo pecado é ruim, mas o venial a gente consegue apagar, tá bom? A nossa ação entre amigos, provavelmente, ela não será sorteada no dia 31, tá bom? Ainda temos muita ação entre amigos na secretaria da paróquia, né? Isso vai ajudar, a secretária vai sair de férias, né? Então tem o salário da secretária, tem as férias da secretária, temos que comprar tintas para a igreja, né? O Mauro, né, como vocês, não sei se vocês sabem, mas ele está com a mão enfaixada, porque graças a Deus ele operou, então as dores que ele está sentindo, ele não sente mais aquelas dores, provavelmente com a fisioterapia, queremos Deus que pare essa dor, né? Então, ele deu uma parada em colocar as luminárias no teto, mas se Deus quiser ele vai voltar, tá? E a gente precisa então concluir essas luminárias para a gente poder entrar com tinta, tá bom? Já temos o material da sacristia, tá? Então quem puder nos ajudar nesse material da sacristia. Padre, eu não posso lhe dar o material, mas eu posso lhe dar o dinheiro, tá? Então eu vou passar para minha secretária, a gente vai colocar num quadro de avisos esse material, porque a sacristia precisa ficar pronta para que a gente possa esconder a escada, porque escondendo a escada a gente ganha mais espaço na igreja,
A nossa igreja, infelizmente, ela é muito pequenina. Graças a Deus, não porque ela ser pequena, mas graças a Deus que a gente não consegue colocar o número de pessoas lá dentro. Seria muito ruim para a igreja se a gente, do tamanho da nossa igreja, pudéssemos colocar todo mundo lá dentro numa única missa. Já pensou? Isso é muito ruim, né? Então, graças a Deus, a gente tem um público bom que não dá lá dentro. Mas a gente precisa ampliar um pouquinho o espaço. Então, tira-se a escada, faz a sacristia, e assim, a gente precisa muito da ajuda de vocês e você daí de casa também, né? Então, já temos o material. Então, aquele que pudesse se juntar, por exemplo, né? Grandão e Mauro, olha, vamos comprar isso aqui para a sacristia, né? Vamos comprar. Então, a paróquia precisa também ajudar nesse sentido. Independente do livro de ouro, independente do carnê de obra, infelizmente o nosso dízimo ele deu uma queda, né? Ainda mais pela questão, da pandemia, muita gente desempregada, mas a gente precisa da ajuda da paróquia, né? Então a sacristia vai para um outro lugar, a escada vai ser escondida, e aí a gente precisa, se Deus quiser, retornar para as missas na igreja, tá bom? Mas os meninos da música precisam subir para o mezanino, tá? Então essa escada, ela precisa ser colocada, né? A escada está ali no tempo, está na chuva, está no sol, mas vai ser essa mesma escada, a gente não tem dinheiro para fazer outra, tá bom? O ideal era fazer uma outra escada, mas a gente não tem dinheiro, né? Vai fazer a sacristia com o banheiro, tá? Mas o banheiro não vai ser feito agora porque a gente não tem dinheiro. É estranho a gente acolher um padre, um bispo que vem de fora e ele não ter um lugar. Então a nova sacristia vai ter um banheiro. E esse banheiro vai ser um banheiro exclusivo para os sacerdotes e para os bispos. Tá bom? Então a gente precisa olhar também essa acolhida da nossa igreja. Tá? Então a gente precisa muito, muito ainda da ação entre amigos. Então quem puder nos ajudar, primeiro prêmio no valor de R$1.000, segundo prêmio no valor de R$400, provavelmente não será sorteado do dia 31. Tá bom? Só se daqui até lá São Mateus ajudar e o negócio fluir e tudo desaparecer, Aí a gente sorteia, tá? Por falar em missa, ministros da Sagrada Comunhão e querido povo e amado de Deus, no dia 31, missa às 19h30, não vamos celebrar a virada do ano, tá? Missa do dia 31, nós vamos celebrar São Silvestre. Ou seja, vocês já sabem a liturgia, o que acontece com isso? Dia 1º, todo mundo aqui. Ou aonde vocês forem passar, tá? Lembrando que dia 1º é preceito. Porque se eu celebrar dia 31 com liturgia do dia 1º, o que vai acontecer? Eu vou ficar aqui sozinho. Já celebrei dia 1º, vocês vão estar aqui? Não, né? Não, então a gente vai celebrar dia 31, São Silvestre. Vamos celebrar com toda alegria, com toda a festa, a virada do ano, agradecer, porque até aqui Deus nos concedeu a graça de chegar até lá, melhor dizendo. Dia 31, uma liturgia. Dia 1º, outra liturgia, tá bom? Então, dia 1º nós temos missa 8 horas da manhã e 10 horas da manhã, tá? Tem padres que vai fechar o ano com Nossa Senhora, Maria, Mãe de Deus, e vai abrir, tá bom? Com Nossa Senhora. Sendo que primeiro é a solenidade Maria, Mãe de Deus, Então a gente fecha com São Silvestre e abre o ano com Nossa Senhora. Teremos surpresas aí no dia 31, tá bom? Então, dia 31, missa às 19h30. Ainda temos vaga. Dia 31. Dia 1º, missa 8 horas da manhã e 10 horas da manhã, missa preceitual, tá? Ainda temos vaga também. No dia 3 de janeiro, missas nos horários normais, 7h30 e 10 horas da manhã. No dia 3 de janeiro, missas nos seus horários normais, 7h30 e 10 horas da manhã. Segunda-feira, dia 4 de janeiro, missa às 18 horas. Entenderam? Ótimo. Passando o dia 3 de janeiro e passando o dia 4, no próximo domingo, após o dia 3 de janeiro, somente um horário de missa,
às 9 horas da manhã e tem que ser agendada, tá bom? Nós não conseguimos mais padres, então a partir do dia 4 em diante, domingos, missa 9 horas da manhã e precisa ser agendada, tá? E segundas-feiras, depois do dia 4, celebração da palavra com diáconos. Segundas-feiras, às 18 horas, celebração da palavra, tá bom? Fisioterapia no mês de janeiro, somente às quartas-feiras, de 2 às 5 horas da tarde. Fisioterapia somente às quartas-feiras, de 2 às 5 horas da tarde. Aula de informática somente aos sábados, de 10 a 1 hora da tarde. Aqui, queridos, é claro que a gente não vai deixar, né, o vovozinho ou a vovozinha lá fora, né? Mas aí, fisioterapia, o profissional ele só chega às 2 horas da tarde. 1 hora da tarde, às vezes o padre está almoçando, né? E aí eu tenho que parar de almoçar para estar abrindo portão para a fisioterapia. E aí, quem for agendar a fisioterapia, conversa, né, com a pessoa que vai ficar, ou então a Fátima, vê como é que vai ficar isso, porque os meses de janeiro, né, o padre não vai estar e o horário da minha secretária paroquial também vai ser um horário diferenciado. Então, às vezes, pode chegar alguém para fisioterapia e não tem ninguém para abrir. Tá? Então, Fátima, vai ter que rever isso aqui, tá? Entendeu? Ou a pessoa que vai ficar no seu lugar chega mais cedo, ou o fisioterapeuta, aí tem que ver como é que vai ficar, porque aí também não tem ninguém para abrir, a pessoa fica lá no portão até 2 horas, aí tem que ver como é que vai ficar, tá? É isso. Temos pessoas vindo a primeira vez à nossa paróquia? Não? Todo mundo já é de casa? Aniversariantes? A senhora é a primeira vez? É a primeira vez que a senhora vem aqui? Na missa é a primeira vez dela. A senhora vem da onde? De onde é que a senhora vem? Nova Iguaçu. A senhora vai participar da missa das 10 horas, é isso? Agora. Ah, tá, mas mesmo assim seja bem-vinda, tá bom? Deus abençoe. Então vamos agora, queridos, nós vamos nos virar à imagem da Sagrada Família, né? E aquilo que a gente sempre fala, né? Às vezes, né, o pai e a mãe têm um problema com o filho também. Então, nesse momento que você mamãe, que você papai, que você filho, possa pensar, né? Será que eu estou sendo um bom pai? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu estou sendo um bom filho, uma boa filha? Porque nessa vida a gente leva o quê? A gente só vai levar aquilo que a gente é. Não é verdade? E às vezes as coisas acontecem inesperadamente. Como a dona Lourdes, né? Estava aqui no dia 24, passou 24 e 25 com a família e não está mais no meio de nós, né? A vida é assim. Amanhã a minha mãe faz 11 meses já de morta, rápido, né? Janeiro ela faz 1 ano. Então, que nesse momento, nessa consagração, que você possa consagrar a sua família. Mesmo de repente que não seja uma família que você desejava, né? Mas é a sua família. É a sua mãe, é o seu pai, são os seus filhos. Família é tudo que a gente tem na vida, queridos. É tudo, né? Mãe e pai, a gente só vai sentir falta quando perde. E aí já era, né? Tem mais, né? Não tem mais. Então que você, né? Você possa consagrar o seu marido, se você está com a sua esposa. Que você possa consagrar a sua esposa nesse momento. Se você puder, abraça o seu marido, né? Quem pode abraçar o marido, que esteja junto com ele aqui na missa.
né? Se você também não está com seu marido, que você também possa lembrar dele, você possa lembrar da sua esposa, e que a Sagrada Família dos seus filhos, que os filhos também possam repensar, né? Se você, filho, não está sendo um bom filho, se você, filho, infelizmente está magoando o coração da sua mãe e do seu pai, e nesse momento você possa, né? Junto à Sagrada Família de Nazaré, o menino Jesus, que possamos pedir, né? Por aquelas famílias, pelas nossas famílias, pedindo que a nossa querida família possa dar aquilo que nós desejamos, aquilo que nós precisamos. Sabemos que, infelizmente, nós não somos perfeitos, né? E também não tem nenhuma família perfeita. Só o poder da oração é transformador. Que as intercessões de São José, de Nossa Senhora e do nosso querido menino possa ajudar a todas as nossas famílias a rever valores, né? A rever esse amor que tanto falta nas famílias de hoje em dia. Cantemos. Oh, minha Senhora e também minha mãe. Não, que nenhuma E deixamos essa para o final, mas vamos lá. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam no ontem e no hoje em função de um depois. E a família? Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Vamos pedir as bênçãos. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Amém, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora da Conceição, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, desça sobre os pais, as mães, os filhos, e a você que está aí na sua casa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorificai ao Senhor com vossas vidas. Tenham todos um ótimo domingo e uma boa semana. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família
seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, abençoa, Senhor, as famílias, amém. Amém, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Amém, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Deus abençoe todas as famílias.